Olá, bem-vindo de volta à nossa última aula. A gente vai fazer a parte prática dessa vez e vai seguir esse fluxo de trabalho. Primeiro a gente vai baixar o Hydro 1.3, vai acessar o HydroWeb para baixar dados da estação fluviométrica Propriar, lá no Rio São Francisco, aqui no Baixo São Francisco. E também a gente vai estar vendo que existem três tipos de formato, né, que o banco de dados ele disponibiliza, que é o Access, que é um formato de banco de dados interno, o Excel e o formato de texto, né, o TXT, que é delimitado por ponto e vírgula. Mas só que a gente vai estar trabalhando essencialmente com esses dois tipos, o Access e o Excel, para aí depois estar fazendo a importação dessas informações para dentro do Hydro 1.3 e exportando alguns dados para o Excel, como os dados de vazão. Por que a gente vai fazer isso? É porque assim, o banco de dados ele dá um formato matricial, tanto se você baixar em formato Access e no caso, em qualquer formato, Access, Excel e texto, para dados de vazão. Só que a gente precisa transformar os dados em coluna, né? Para ficar a data e a vazão. Então, o que a gente vai estar fazendo é baixando o Hydro 1.3 para justamente fazer essa convenção para a gente. Pegar esses dados que estão numa matriz de dados e transformar ele em colunas. Tá? Então, a gente vai fazer isso através do Hydro 1.3, que é um software desenvolvido pela ANA só para trabalhar com esses dados provenientes do HydroWeb. Tá? Então, depois disso, a gente vai estar fazendo todas essas análises. Tempo de retorno, curva de permanência e etc. Aqui é o portal, que a gente também vai estar disponibilizando o link para vocês. E aqui é uma dica, né? Se você está trabalhando com muitas estações, precisa de um software que processe mais rápido as informações e tal, tem uma dica, né, que é bem importante e se você se interessar, pode baixar para fazer o processamento de dados de vazão, de cota, de chuva, do HydroWeb, que é o super manejo de dados do pessoal lá do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né? E é um bom programa, então se você estiver interessado numa coisa bem mais rápida, é bom utilizar ele. Ele utiliza como delimitador de para decimal, ele utiliza o ponto e para milhar ele utiliza a vírgula. Então, a gente tem que fazer uma modificação, né, no sistema do Windows tal para modificar isso. Mas de qualquer forma, isso é contornável, né? Você pode fazer isso enquanto estiver trabalhando com ele e depois converter nos formatos que você quer, substituindo ponto por vírgula, enfim. Então, essa é a dica, o super manejo de dados. É isso aí, pessoal. Vamos agora dar início à nossa prática. Então, pessoal, aqui é o site do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que a gente vai estar disponibilizando para vocês acessarem. E que tem muita coisa além daquilo que a gente vai utilizar, como vocês podem ver. Porta de metadados, que tem shapes de bacia, autobacias, enfim, coisas bem interessantes de banco de dados, né, disponíveis aí. Planejamento, enfim, muita coisa. Também tem uma coisa que eu queria destacar, que é o sistema de hidromonitoramento, né, por satélite, é bem interessante também. E também uma coisa, como eu falei logo no início, para a gente pensar, né, da consistência dos dados, é que você pode ter acesso às cadernetas, né, às fichas de campo daquela sua estação. Às vezes ela está disponível, às vezes não está, mas sempre é bom você dar uma olhada, que às vezes tem um erro de digitação, como eu estava falando, então é bom dar uma olhada na ficha de campo aqui, só por vistas assim, da gente saber se realmente está tudo direitinho. Então, olha a ficha de campo, que nesse site aqui tem. Está carregando. Então, aqui tem as fichas de campo, onde você pode selecionar sua bacia, subbacia, o tipo, né, do documento. Isso naquela fase de consistência, né, dos dados, de analisar se está tudo certinho. E checar também se tem alguma anomalia ali nos dados. O ano, o código da estação, o que você pode estar consultando aqui em pesquisa. Às vezes vai ter, às vezes não vai, mas é bom sempre a gente checar. Tá bom, pessoal? Voltando aqui ao Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, a gente pode estar acessando o HydroWeb. Aqui, o HydroWeb, a gente pode acessar as nossas séries históricas com o código da estação
Ou simplesmente a gente pode procurar nossa estação aqui no mapa. Bom, aqui está o nosso mapa, está carregando, demora um pouco. A internet está boa. A gente pode estar procurando nossa estação, está aqui no Baixo São Francisco. Como vocês verem, tem muitas estações. Aqui é a estação Propriar. Aqui tem um acúmulo, né? Tem várias estações. Fica aqui na BR-101. E aqui tem estações, né? Fluviométrica. Tem a da Semar. Da ANA CPRM. Então a gente vai estar procurando os dados dessa estação. Então é importante ter o código da estação também. Mas se você quer ver, por exemplo, está trabalhando numa bacia menor, né? Você sabe onde que já existe uma estação, então você pode dar uma olhada no nome da estação mesmo, aqui estação Propriar. Tá? Tá aqui o código e tem outras estações perto dela. Porto Real do Colégio aqui em Alagoas e Propriar aqui do lado do Sergipano, de São Francisco. Vamos lá baixar os nossos dados aqui, baixar nossas séries históricas. O tipo da estação vai ser uma estação fluviométrica. Código da estação, esse aqui. O nome da estação é Propriar. A bacia vai ser a bacia do São Francisco. Bacia, não, bacia do Rio, enfim. Estado, a gente pode preencher e tal, mas já com o código da estação. Isso tudo fica mais fácil do banco de dados encontrar. Então aqui já está a nossa estação, assim com o código fica muito fácil da gente encontrar. A gente vai marcar, sempre lembre de marcar, de selecionar ela. E a gente vai estar baixando aqui em arquivo Access e Excel. Né? Então vamos baixar primeiro Access. Então já está baixando e também a gente vai baixar em Excel. Baixando também aqui em formato Excel. Está carregando. Pronto, beleza. Então pessoal, agora que vocês já baixaram os dados, eu criei uma pasta aqui na área de trabalho mesmo, com os dados em Access e os dados aqui em Excel. Para abrir isso aqui, abrir como Excel. E agora a gente vai fazer a importação desses dados pelo Hydro. E também a gente vai exportar eles, no caso dos dados de vazão, como eu falei para vocês, tem aquele problema, né, que os dados vêm em formato matricial, só que a gente precisa desses dados em colunas. Então a gente faz essa conversão aqui pelo Hydro. A conta, vocês vão digitar Hydro e a senha vocês vão colocar Master. Então, Hydro Master. Conta Hydro, senha Master, dá OK. Isso daqui é indicado no manual do usuário do Hydro. E aqui em Sistema, vocês vão importar. Aqui nos 3 pontinhos, você vai procurar onde está os seus dados. Aqui está em Propriar, Access e os dados de vazão. Vou abrir, aqui já está o caminho, vou importar. Vai demorar um pouquinho, ele está importando 1486 dados. Então vai demorar um pouquinho. Depois que o programa concluir, né, de importar, você vai receber essa informação aqui, essa mensagem, fim da importação. Então você pode já fechar isso daqui para os seus importados, registros importados. Você vai em séries e vai ter aqui vazões médias. Vai clicar em vazões médias. Aqui tem o nível de consistência, como eu estava explicando para vocês. A Ana ela faz alguns tratamentos estatísticos, né, para corrigir distorções do banco de dados. Então a gente vai trabalhar com os dados consistidos, mas nada substitui sua análise. A gente não vai fazer aqui uma análise criteriosa, dado a dado, mas como eu já tinha explicado lá no início da aula, é importante fazer.
uma análise de consistência independente. Tá? Então você vai clicar aqui para ele apresentar só os dados consistidos e a gente vai estar selecionando todos os dados consistidos da série. Passou. Pronto, você está vendo que está tudo selecionado aqui, os dados consistidos, todos eles. E a partir disso agora, que a gente tem eles selecionados, a gente vai exportar os selecionados. Então aqui tem uma função no sistema, clica em sistema, e para exportar aqui para formato Excel em coluna, a gente vai clicar aqui, exportar selecionados para formato em coluna. Ele vai abrir uma caixinha aqui perguntando se eu quero dados diários ou mensais. Vou clicar em dados diários, vou dar OK. Vai perguntar onde eu quero salvar. Vou voltar um pouquinho aqui, apropriar dados do minicurso, vou colocar aqui um nome, apropriar vazões diárias, vou salvar. Vai demorar, né, um pouco, já que ele está trabalhando com dados diários, a série é longa, então vai demorar. Então, o que a gente quer fazer aqui é estar transformando dados que eram originalmente em formato matricial, onde a gente tinha meses e cada coluna ia ter um dia, e em formato assim para colunas, para transformar no formato Excel de coluna, que vai ter só data e vazão. São pares de dados de data e vazão, tá? Que são a vazão média. Já também que os operadores, né, eles registram vazão logo no início do dia e no final do dia. Então, a gente vai estar trabalhando aqui com vazões médias, como está aqui no registro, vazões médias, certo? Vamos lá, vamos esperar aqui ele carregar para a gente estar fazendo aí as nossas análises. Então, pessoal, aqui está a planilha que o Hydro acabou de exportar. A gente vai criar aqui alguns campos, aqui é o código da estação, aqui é a data e aqui é a vazão. Essa coluna aqui a gente vai excluir. E a gente vai criar o nosso hidrograma. Vamos lá, inserir, dispersão, selecionar quem vai ser X, quem vai ser Y, o nome da minha série vai ser vazão. Meu X é as datas, né? Opa. Vamos ver até onde tem registro aqui. Pronto, tem registro até 59. O banco também mandou pra gente umas datas vazias aqui que a gente vai excluir. E o Y vai ser minhas vazões desse período. Aqui, ok. Ok. Vamos lá apagar essas datas aqui que estão só ocupando espaço. São muitas. Ele mandou data de 1926, a gente vai apagar. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui para o nosso gráfico. Vamos lá, tem dado de 59, né? Vai ser o nosso mínimo. Vai ser um de 1959. E já dá para a gente visualizar um hiato aqui na nossa série temporal, que pode comprometer nossas análises. Então a gente vai trabalhar a partir só do momento que a série é contínua. Vamos ver aqui de onde é. Está em 53. Vamos lá. Dar uma olhada. Aqui. Vocês estão vendo que tem 72, 73 e 73 pula para 77. Então a gente vai também estar retirando aqui esses dados. 73 para cá, a gente vai retirar.
Excluir. Já é. Então a gente vai agora ter um registro contínuo. E o nosso mínimo agora vai mudar para 1 do 1 de 1977. Pronto, estamos aqui com o nosso registro contínuo. Tem muitos anos, né, de dados. E o nosso aqui vai ser esse limite superior da nossa série, que é 31 de 12 de 2014. Certo, aqui no nosso hidrograma dá para ver, né, os pulsos do rio. É um rio impactado por barragem, vocês sabem disso. E dá para ver muitas vazões mínimas, né, típico, né, de regularização de vazões. Não tem os pulsos naturais, ou pelo menos eles são bem atenuados por causa do controle da vazão. Beleza, agora que a gente já tem os nossos dados organizados dessa forma, a gente vai criar alguns filtros. No caso, o principal deles aqui, como a gente vai estar trabalhando com máximos anuais, a gente vai criar um outro filtro aqui chamado ano. E a gente vai pedir para o Excel nos retornar o ano dessa data aqui. Beleza. Aqui a gente não precisa fixar valor, né? Porque já vai correr essa data aqui. Então tem um quadradinho aqui no final da célula. Clica nele. Ele vai sair aí calculando, nos retornando qual vai ser o ano da célula lá de data. Beleza, beleza, tá tudo jóia. Pronto, fizemos esse filtro aqui, vamos acionar um filtro. Filtro, esse ano aqui, pronto, ano tá com filtro, beleza. Então agora a gente vai criar uma tabela dinâmica. Vocês podem procurar aí essa ferramenta, tabela dinâmica. E quando a gente vai abrir, ele vai perguntar pra gente, assim, pedir pra gente inserir um intervalo de dados. Então a gente vai clicar aqui e, como vocês podem ver, já está tudo selecionado nos seus dados. Já para trabalhar, então está selecionado, a gente vai dar OK, vai criar uma nova planilha aqui, como vocês estão falando. Planilha, a gente vai colocar aqui tabela dinâmica. Então, a gente vai querer que as colunas da minha tabela dinâmica sejam os anos. Tá vendo? Então eu arrastei lá o parâmetro de anos e eu vou ter de 1977 até 2014, como vocês podem ver. São as colunas. E eu quero que as minhas linhas... Opa! Que os valores que retornem dos anos seja as vazões. Mas não é, eu não vou querer soma, que ele dá para padrão soma, mas eu vou configurar aqui, clicando em cima dos valores, configuração do campo do valor, e eu vou querer a máxima de cada ano. Então, a máxima, vou dar OK. Então, aqui eu já tenho as minhas máximas anuais, tá bom? Beleza, eu vou selecionar tudo isso aqui. E vou copiar para outra tabela que eu vou chamar de tempo de retorno. Aqui na nossa tabela de tempo de retorno, a gente vai colar os nossos dados. Então, aqui vai em colar e a gente quer transpor. Tem uma ferramenta aqui chamada transpor. Então, você vai transpor seus dados e aqui vai estar o ano, aqui a vazão máxima anual. Então, a gente vai criar também um outro campo chamado ordem, ordem. E a gente vai também classificar as cheias, aqui vai criar um filtro aqui, filtro. E vai classificar as cheias da maior para menor. E onde a maior cheia vai receber a ordem 1, a segunda maior cheia, ordem 2, a terceira maior cheia, ordem 3. E como Excel aqui, a gente pode selecionar duas células, né? Clicar no quadradinho aqui embaixo, no canto inferior.
da célula e ele já entendeu o que a gente tá fazendo, né? Tá cerca de tem 38, né, valores aqui, 38 anos de nossa série histórica. Vamos lá. E aqui vai ser o nosso tempo de retorno, que vai ser n, que é ao todo 38, né? 38 eventos, mais 1, dividido por m, que é a minha ordem. Então, essa cheia daqui tem um tempo de retorno de 39 anos, ou seja, ela aconteceu uma vez, ou acontece uma vez a cada 39 anos. E aí a gente pode, em média, e aí a gente pode extrapolar isso, né, para cheias maiores. E aqui está nosso registro de tempo de retorno. Vamos colocar isso com os nossos dados de vazão. Aqui vai estar meu tempo de retorno. E aqui vai estar a minha vazão. A gente já tem aqui a curva, né, que descreve o tempo de retorno. O gráfico, né, tempo de retorno com as vazões máximas anuais. E a partir disso tem outros métodos que permitem a extrapolação, né, dessa curva para a gente prever vazões assim que tem um tempo de retorno maior. Só que também existem vários trabalhos que dizem o seguinte, né, que pequenas mudanças na declividade, né, dessa curva pode haver uma extrapolação. Então, o processo de incerteza de extrapolação dessa curva é muito maior. Tanto é que sempre se recorre, né, para aumentar o nosso conhecimento sobre cheias extremas. Não se recorre só ao período de observação dos hidrólogos, né? A gente recorre também a dados da planície de inundação dos rios, dos depósitos sedimentares, que aí também está a grande parte da história, da dinâmica desse rio, da sua dinâmica geológica, né, está registrada aí nesses depósitos, nos terraços de planície de inundação, que já é um outro tema e bem mais abrangente do que essa janela muito curta que a gente tem de observações. Desde que começou nessas medições, como vocês estão vendo, da década de 70 para cá, a gente tenta entender o rio, a história do rio em toda e até como ele vai se comportar no futuro. Então, por isso que a gente tem assim outras abordagens também que são complementares a essa. Vamos passar para o tempo de permanência das vazões, tá? Que vai ser a frequência com que ela vai ser igualada ou ela vai ser excedida. Joia? Beleza, vamos lá. Criando agora a planilha de curva de permanência, a gente pode copiar aqui os nossos dados de vazão. Os dados de vazão já estão selecionados aqui. Copiar. Curva de permanência. Que a gente vai colar. Colocar um filtro. E aqui a gente vai atribuir uma ordem a cada vazão. É importante que a gente ordene os dados de maneira decrescente, então do maior para o menor, de A a Z aqui. Pronto, feito isso, está tudo classificado do maior para o menor, a gente vai atribuir ordens. A primeira vazão tem a ordem 1, segunda, ordem 2, a terceira, ordem 3. E a partir daí, como a gente já tinha feito no procedimento anterior, é só selecionar as duas células, clicar aqui no canto inferior, quadradinho e foi. Pronto, a gente tem tudo ordenado. Vamos ver qual é a frequência máxima aqui, a ordem máxima dessas vazões. Vamos ver aqui, deixa eu ver. 13.879. Pronto, esse é o número que a gente precisa. Esse daqui vai ser o nosso N. A gente tem um M, que é a ordem, e a gente agora tem um N. Então, aqui está falando que a nossa permanência vai ser minha ordem
colocar aqui permanência. Permanência vai ser a minha ordem, que é meu M, dividido por 13.879. 13.879. Beleza. Lembrando que eu posso aumentar toda a minha fórmula. E também eu posso transformar isso daqui em porcentagem, porque a gente os valores estão dados em porcentagem de tempo, né? Então, vamos colocar isso daqui em porcentagem. Vou colocar aqui casas decimais. Pronto, galera, a gente calculou nossa permanência. Agora vamos fazer a curva de permanência. Dispersão. Vamos selecionar aqui os eixos. O eixo X, permanência. No Y eu coloquei a vazão, o nome da série aqui vai ser a permanência. Pronto, ok. A gente tem a nossa curva de permanência, dando, por exemplo, aqui uma vazão de 10.000 metros cúbicos por segundo, tem ela foi igualada ou superada num período bem curto, né, de tempo da nossa série histórica. Enquanto que vazões abaixo, né, aqui de 2.000 metros cúbicos por segundo, a gente tem que elas são quase meio que 50% do tempo, elas estão aí sendo atingidas ou superadas, tá bom? Então aqui a gente já concluiu nossa parte do tempo de permanência. Agora a gente vai ver o ajuste da curva-chave e, por fim, a gente vê o transporte de sedimentos. Tá joia? Beleza. Então, para a gente estar fazendo a análise da curva-chave, ou a geração, né, da curva-chave, a gente vai estar vindo aqui nos dados que a gente baixou no Excel e a gente vai ter que olhar um arquivo aqui chamado curva de descarga. Vocês podem aqui abrir com Excel. Clicar na direita do mouse e abrir com Excel. Nesse arquivo de curva de descarga, vocês vão ver que tem parâmetros assim, o coeficiente A, o H0 e o coeficiente N, ou B, como a gente chamou lá nas aulas, B, esse coeficiente aqui que está como N, e aqui está como é gerado aquelas vazões lá que a gente tem acesso. Então tem curvas-chaves aqui com validades, e algumas delas aqui que tem uma faixa de validade, né? Ela é válida. Então, nesse período aqui, por exemplo, de 17 de 8 de 1993 a 11 de 7 de 2000, tem duas faixas de validade. Uma para prever vazões entre as cotas de 400 centímetros e 172 centímetros, e outra para prever vazões nesse mesmo período de 172 centímetros até 110. Como está aqui, inclusive está consistido esse dado, né? Então, tá aí no banco de dados, mas aí a gente não vai fazer por aqui, por isso que está feito já, né? Mas a gente vai tentar estimar a nossa. Então vamos tentar pegar aqui de 93 a 2000, esse intervalo, para a gente tentar gerar nossa curva-chave para nossa estação apropriar, tá bom? Aqui já está representando o nosso resumo de descargas, que é um dos arquivos que vem junto quando a gente baixa os dados lá no banco de dados. E aqui tem os dados brutos, né? Nível de consistência 1. E vamos descer um pouquinho. Nível de consistência 2, que é já o dado, no caso, consistido. É importante também a gente salientar que existem mudanças, né, na seção transversal. Existem diferentes padrões de... Por exemplo, na cheia e na vazante, a curva-chave às vezes ela se altera. Então, preciso também tomar cuidado com isso. Daí é um adendo importante para a gente, assim, nos seus estudos vocês considerarem que o rio pode ter uma curva de ascendência, né? Uma curva bionívoca, que é chamada, que ele tem um padrão de ascendência, uma relação cota-vazão de ascendência e outra de descendência, quando o rio já está na vazante. Então,
tomar cuidado também com isso daí. E também com modificações na seção transversal. Se a gente tem variações significativas na seção transversal, a gente vai ter consequentemente uma relação diferente de cota-vazão e que não vai ser descrita pela mesma equação sempre, né? Então por isso que tem vários parâmetros de curva-chave que respondem inclusive a essas mudanças temporais que o nosso rio está sujeito. Beleza, aqui eu marquei o período que a gente vai analisar, o período de validade, que é dessa data aqui de 93 até 2000. Copiei aqui os dados de cota e vazão para essa outra planilha aqui. Então, cota em centímetros e a vazão. E a partir disso, aqui é o período de validade. E a partir disso a gente vai fazer o nosso modelinho para estar encontrando os parâmetros A e B e estimando um H0 também para maximizar o nosso coeficiente de determinação, tá bom? Bom, aqui a gente tem o parâmetro H0, aqui o H menos o H0, que é isso do modelo. Então a gente vai ver aqui como ficam esses dados, esses pares de dados. Bom, fica assim. Essa é a curva-chave. A gente vai fazer a curva-chave a partir desses dados aqui. Então vamos lá. Vamos começar estimando um H0. A função do tipo potencial, a gente quer exibir a equação e também quer exibir o R quadrado. Vamos lá. Vamos colocar como H0 40. Vamos ver como fica. Então, a minha cota H menos um H0 de 40. Vamos travar aqui, né? Já que a gente vai utilizar ela abaixo. Então, cifrão e cifrão. Bom, esse daqui é nossa primeira tentativa para ver como fica esses pares de dados. Então a gente vai ter que mudar nossa coluna aqui. Vamos editar. E o x agora vai ser o parâmetro h menos h0. Ó, já foi para 0,93, já deu um pouco, subiu um pouco, né? Mas aí a gente vamos ver se consegue fazer mais. Então, 39. Ó, aumentou um pouco. 37. Diminuiu, né? 38. 41. 43. 46. 47. Opa, diminuiu. 50. 55, 60. Opa, diminuiu. 80 não, então tá abaixo de 80. Então vamos lá. 70. Subiu. 60. 55. 54. 54 subiu. 53. 52.
51. Opa, desceu. 52, então, aí eu tenho um coeficiente R quadrado de então, R2 aqui. Meu R2 aqui foi de 0,9262. Então a gente maximizou mesmo que um pouco, né? Talvez ainda dê para fazer mais. Vamos lá. Aqui parece que começa a cair, né? A partir daí a gente não melhora mais o nosso coeficiente de determinação. 42, 3, 52. Vou anotar aqui, 52 foi um bom H0. 53, 54, 55, aí começou a descer, tá vendo? Então, 52 é um bom H0 para a gente utilizar. E foi aí estabelecido por tentativa e erro, né? A gente vai vendo qual maximiza aí a relação com R quadrado. Então, a nossa equação de curva-chave para esse período, ela vai ficar igual a Q, né? E aqui o A vai ser 56, opa, 183 menos H menos H0, que vai ser o meu H0 a gente terminou em 52, e o B determinou como 0,7319. Tá, então isso daqui foi o modelo de curva-chave com R quadrado maximizado, né, que a gente mexeu aqui para a gente alcançar esse valor, certo? Então, esse daqui foi a curva-chave, mas como eu falei, lembre-se sempre de que o rio ele pode ter diferentes comportamentos, né, na cheia, na vazante, e também a seção transversal ela pode se modificar e você precisar de estabelecer novas relações de cota-vazão, novas curvas-chave, certo? Então, sempre lembrar disso. E agora, para a gente fazer nossas estimativas de transporte diário, né, de tonelada dia de sedimentos, a gente vai usar aquela equação dada pelo Carvalho, né, que o transporte de tonelada dia de sedimentos vai ser essa constante aqui, vezes a vazão, vezes minha concentração de sedimento, que está naquele arquivo de sedimentos, que vem junto do nosso banco de dados, e a CSS aqui, que é a concentração de sedimento de suspensão. Dá OK, pronto, já calculei aqui, 880 toneladas. Calcular para o resto, clicando naquele cano inferior da célula. Então aqui a gente já tem uma avaliação da quantidade, né, que é incrível de sedimentos que o rio transporta diariamente. Como a gente já falou, não é um dado contínuo, a gente não tem medições, pelo menos mensais, né, de sedimentos, é um processo caro e tudo mais, a gente já tinha comentado, mas é dessa forma aqui que se estima o transporte diário de sedimentos de suspensão. Bom, agora vamos ver
outros parâmetros. E voltando aqui para o hidro, só a título de curiosidade, né? Já que a gente já estimou alguns parâmetros, os mais importantes. A gente tem aqui dados, por exemplo, eu importei daquele mesmo formato ACES que a gente baixou, dados de cotas, que tem cota média e as duas leituras diárias, né, que tem da cota do nível d'água na seção transversal do rio e cotas médias. Importei isso daqui, então para vocês exportarem é daquela mesma forma. Você vai lá exportar consulta, exportar para formato em colunas, na verdade, em Excel. E da mesma forma aqui, você quer trabalhar com esses dois dados, nos dois horários, né? Exportar consulta para formato em coluna Excel, como a gente fez com a vazão. Agora já para o perfil transversal, um pouquinho, tem poucos dados, né, também, então é um pouquinho mais complicado. Como a gente vai fazer? A gente vai pegar o registro, a gente vai abrir ele, clicando duas vezes, e aqui tem os dados que a gente precisa, da distância e da cota, que vai dar o nosso perfil transversal. Aqui vocês já visualizam ele, mas como eu acho que todo mundo quer trabalhar em outra interface gráfica, né? Muito provavelmente o Excel, que é amplamente usado, mas pode ser outros programas que vocês queiram importar isso daqui para lá. O que você vai fazer? Vai aqui em editar e copiar o registro. Copiou o registro, colou na planilha, só vai selecionar os pares de dados aqui, inserir e voilá, temos nosso perfil transversal. E inclusive isso é interessante para a gente avaliar se teve mudanças tal, consideráveis no perfil transversal para estimar outras curvas-chave, ver se teve erosão ou deposição, né, na seção transversal, como ela se modificou em função do tempo. Então você pode fazer isso daqui para várias datas. Esse daqui é Liquidata, que é de 2009, lá de Propriar, na BR-101. Então, você pode explorar muito mais esses dados. O que a gente tentou fazer aqui foi só uma introduçãozinha, né, mostrando os principais e como ter acesso e como colocar nesses programas de planilha, né, tipo Excel. E agora é com você, você vai fazer aí suas análises e eu espero que você tenha aprendido a usar, né, o HidroWeb, o Hidro para processar esses dados. E se quiser também use o Supermanejo de Dados do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, eu recomendo bastante. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até uma próxima. Valeu, tchau.